Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola aqui no Facebook. Seguindo aqui com bate-bola, como eu estava falando, a gente vai dar destaque para os torneios de penalidades, para a Série A, mais uma rodada da Série A, nona rodada finalizada. A gente fala muito de Série A, o líder perdeu, muitos times, né, acabaram se aproximando do Botafogo. E lógico, o clássico das multidões, já no Maracanã, Flamengo e Vasco, o Flamengo que pode colar ali no G4 da Série A do futebol brasileiro. Vamos falar também de Libertadores da América, semana de Libertadores, muitos jogos, rodada completa, quinta rodada. Quem perder nessa rodada vai ficar praticamente eliminado. Alguns times brasileiros numa situação muito difícil, e a gente vai dar todos os jogos, vamos falar de Sul-Americana, futebol europeu. Vamos dar destaque também para a última rodada de alguns campeonatos, onde o Benzema se despediu do Real Madrid, marcando gols. O Benzema, que é uma lenda na história do Real Madrid, teve despedido do Messi também lá no PSG, foi vaiado. Me parece que o Neymar também não vai ficar por lá. A gente vai atualizar tudo, e lógico, falando da Copa do Mundo Sub-20, até exceção a seleção brasileira, infelizmente está eliminada. O nosso programa, que acontece às segundas e sextas-feiras, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol, o canal do Juan Pablo. Então, no início do programa, já trazendo o destaque e o boa noite do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite. E meu destaque vai para o desfecho dos campeonatos europeus. Agora só tem a Champions League para completar. Essa noite, assim, vamos chegar no final dessa temporada europeia. No início do programa, mandar um abraço, boa noite, Tia Santa, o tio Manuel, a Letícia, a Eliseu, aqui no Barro Preto, curtindo o bate-bola. Um abraço para ele. Um abraço para o meu amigo, torcedor do Flamengo, Raimundo Jacob Pereira, ele também que é torcedor do Guarani de Sobral, o Raimundo Jacob, que está na expectativa, já bola rolando no Maracanã, e com certeza a torcida do Flamengo e os torcedores do Vasco também estão ansiosos para esse grande jogo de bola, já no Maracanã lotado. A gente vai acompanhar esse jogo, semana decisiva para o Flamengo, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa Libertadores da América. O Flamengo que joga contra a equipe do Racing na próxima quinta-feira pela Libertadores da América. Já a gente fala de Libertadores da América. Então vamos para as nossas notícias, né, Ron? Nosso programa, ele é muita informação e pouca enrolação. A gente sempre fala isso, né? Mandar um abraço também no início do programa o meu amigo Ednatan. Ednatan também curtindo o bate-bola, um abraço para ele. Mais uma vez, um abraço para a Tia Sandra e para o Tio Manel curtindo o bate-bola. Então, nosso programa, Juan, vai falar de futebol amador, dando destaque, né? É dia 18. O dia 18 é logo ali, o primeiro bolão aqui, Juan, no Babeba Legal. A organização é do Novinho Cearense, conhecido como Ednatan. A inscrição R$30, a premiação R$500 para o campeão, R$300 para o segundo, R$200 para o terceiro e R$100 para o quarto colocado. Tem troféu, Juan, e também medalhas, certo? Então, a organização é do Novinho, do Ednatan, vai ser show de bola. Juan já tem quase 50 duplos, a última atualização eram 45, acredito que já tem um pouco mais, quase 50 duplas. Lembrando que a gente vai fazer o sorteio, o torneio, Juan, é dia 18 de junho, e a gente vai fazer o torneio no dia 16, no programa Bate-Bola. Esse torneio que, como eu falei, repito, tem a organização do Ednatan. No mesmo dia, Juan, a gente vai ter o segundo bolão feminino. Também no dia 18, após o torneio masculino, vai ter o bolão feminino. E do bolão feminino, Juan, a galera pode se inscrever lá na hora. A inscrição é só R$10. Quem chega lá, quiser bater, vai ser misto, Juan. Pode ser homem, e as meninas vão bater como houve o primeiro, que foi ganho pela Glorinha e também pelo Zezé. Então vai ser show de bola esse grande torneio, esse grande evento aqui no Babeba Legal. A inscrição dos homens, repito, é apenas R$30. Um abraço para o Ednatan, que está movimentando muita gente para a realização desse torneio no Babeba Legal. Mandar um abraço para o Padre Valdenir, um abraço para ele. Padre Valdenir, gente da melhor qualidade. Um abraço para ele, para toda a família do compadre Valdenir. Fortaleza, vamos mandar um abraço para o compadre Adílio, que está ansioso. Já tem Flamengo,
Já já tem Mengão, o compadre Adílio, que é torcedor do Flamengo e torcedor do Ceará Sporting Clube. Dando continuidade aos torneios de penalidades, vem aí o primeiro torneio Master, também aqui no Barro Preto, isso é do dia 2, mano, dia 2 de julho. A organização é do compadre Elvis e também do Ivani, e o bate-bola, o apoio do bate-bola. Lembrando que no torneio do Ednatan, o bolão do Ednatan no dia 18, nós do bate-bola iremos fazer toda a cobertura antes e durante e depois desse grande torneio, tá certo? E esse do dia 2, a inscrição é apenas R$20, inscriçãozinha simbólica. Lembrando que pode ser, Juan, nesse torneio do dia 2, dos veteranos, o goleiro pode ser novo, mas o batedor tem que ser acima de 35 anos. Lembrando que a gente também já tem mais de 30 duplas inscritas, a premiação é R$300 e um troféu para o campeão, o vice R$200, o terceiro colocado R$100 e o quarto colocado também R$100. Mais uma vez, lembrando que a organização é do Elvis e do Ivani. Tá certo, Juanzinho? É torneio de pênalti na Lagoa do Serrote em outubro, né? Falta muito tempo, a gente sempre divulga lá, a premiação é R$4.000, a organização é da família Paula, né? Quando estiver mais próximo, a gente vai divulgar esse torneio. Vem aí, Juan, 12ª Copa Regional da Lagoa do Serrote, edição 2023, uma premiação de R$9.000. A premiação para o primeiro quadro, R$4.000 para o campeão, R$2.000 para o vice, na categoria B, R$1.700 para o campeão e o vice R$1.300. As inscrições já estão abertas para as equipes de toda a região. Então, quem quiser participar, diga, Juan. Logo os homens vão botar R$1 milhão de premiação. Gente, quem quiser participar, né, Juan, as inscrições estão abertas. Lembrando que a inscrição, Juan, R$350 e tem mais arbitragem, né? Não é fácil para o amador. Quem quiser participar de campeonato de futebol amador, tem que meter a mão no bolso. A gente está vendo aqui, né, que a premiação é até atraente, mas para a pessoa chegar nesse prêmio, chegar no primeiro lugar, gasta muito. Então é muito difícil fazer futebol amador na nossa região, tá certo? Então tem troféu aqui, o Relações Públicas é o Albert Riparto. Lembrando que os troféus, Juan, são de ótima qualidade. A informação é do Albert Riparto. Tá certo, Juanzinho? Diga. Vai ter também, Juan, agora no dia 24, esse é torneio de campo. Torneio da Lagoa do Serrote, do Júnior Espetim, dia 24, sábado, Juan. Lembrando que tem 14 equipes inscritas. Houve um sorteio, Juan, eu não sei se vai permanecer, depois a gente atualiza nos próximos programas, porque teve um sorteio, esse torneio já era para ter acontecido, mas por conta de motivos superiores, acabou não acontecendo, e foi adiado agora para o dia 24, nos próximos programas a gente traz a atualização. Vem aí também, ainda falando de futebol amador, a Copa da Arena Juremar, organização do Kleber Carneiro e da Kelly. As inscrições também lá já estão abertas, vai ter o conselho técnico. Quando tiver esse conselho técnico, o meu amigo Kleber Carneiro vai mandar a tabela para que a gente divulgue aqui no programa Bate-Bola. Tá certo, Juan? Então, futebol amador passado a limpo, vamos falar de Série B. Série B do futebol brasileiro, que teve rodada cheia, rodada completa, nesse final de semana. Destaque, né, Juan, para a vitória do Ceará Sporting Clube. O Ceará fez aniversário, fez a festa com seus torcedores, e o Juan vai atualizar todos os jogos dessa rodada, né, desse final de semana, da Série B do futebol brasileiro. Lembrando, Juan, que foi a 10ª rodada. Londrina 1, Sport 2, Guarani 0, CRB 1, Vila Nova 3, Sampaio Corrêa 0, Mirassol 1, Ponte Preta 0, ABC 0, Novo Horizontino 1, Avaí 3, Juventude 3, Avaí 2, Criciúma 3, Atlético Goianiense 0, Vitória 3, Ituano 0, Botafogo e Ribeirão Preto 0, Tombense 0, Ceará 2, Chapecoense 0. E o G4 é formado por times que não davam muita esperança, seguido do Mirassol, que vem em grande crescimento, mas a gente esperava não ascendesse nos próximos anos. O G4, Juan, tem o Vitória com 22 pontos, seguido do Vila Nova, terceiro do Novo Horizontino, o quarto é a equipe do Criciúma, lá na zona da degola, o CRB, né, destaca também essa vitória do CRB fora de casa em cima do Guarani. O CRB está abrindo a zona de rebaixamento, o 17º, o Avaí é o 18º, o Tombense é o 19º, o ABC, que não ganha de absolutamente ninguém, é
o 20º, a gente tem rodada nesse meio de semana, começando amanhã, rodada completa, começando nessa terça, quarta e quinta-feira, tem os jogos completos da 11ª rodada, lembrando que o Esporte Clube do Recife tem 2 jogos a menos. Ponte Preta e ABC, Chapecoense, Vila Nova, Tombense, Vitória, Atlético Goianiense e Ceará, um jogo importantíssimo. O Botafogo de Ribeirão Preto com Ituano, Novo Horizontino com Guarani, Sport com Avaí, Sampaio Corrêa com Londrina, CRB com Mirassol, Criciúma com Juventude. Juan, é a Série B do futebol brasileiro que está pegando fogo, né? 10 rodadas, nós já vamos para a 11ª rodada dessa empolgante Série B. Lembrando que nesse ano, Juan, não tem nenhum time papão, bicho-papão aqui na Série B, então todos os times que estão disputando têm chance de ascender a Série A do futebol brasileiro. Quando eu digo todos os times, é um pouco de exagero, não é isso, Juan? Equilíbrio tem. De fato, mas equilíbrio tem muito. Equilíbrio tem, mas a gente sabe, né, Juan, que alguns times entram com chance de subir, outros não, né? A gente não dava nada pela equipe do Vitória, pelo menos no início dessa competição, e a gente está vendo aí que a equipe do Vitória está surpreendendo, apesar de ter perdido alguns jogos, alguns pontos, até o meu amigo Raimundo Jago está lembrando aqui que o ABC e o Tombense são os sacos de pancada da Série B e realmente não ganham de absolutamente ninguém, né, Juan? Nem o Tombense, nem o ABC não conseguiu ganhar nenhum jogo ainda, não é isso? O ABC, mas é o saco de pancada, né? A equipe do ABC e também do Tombense, bem lembrado pelo meu amigo Raimundo Jaco, ele que está concentrado para já assistir o Mengão. E Juan, a gente destacar na Série B, né, a vitória do Ceará, né? A gente fez o programa Bate-Bola na última sexta-feira, acompanhando o jogo do Ceará Sporting Clube, e na hora do gol, né, a gente acompanhou, foi sensacional, e o Ceará acabou no segundo tempo confirmando a vitória. O Ceará que sofreu muito no segundo tempo, mas conseguiu, né, com boas intervenções do goleiro Richard, no final do jogo, acabou fazendo o gol, 2-0, boa vitória do Ceará Sporting Clube. O Ceará, Juan, que com os resultados desse final de semana, ele, se ganhar esse jogo fora de casa, que é muito difícil, ele ainda não entra no G4, mas fica bem próximo. O meu amigo Raimundo Jaco Pereira está lembrando aqui, Juan, que o Oswaldo está jogando muito no Vitória, e realmente, Juan, o veterano Oswaldo está numa boa fase, jogando muito. As jogadas de ataque da equipe do Vitória sempre passam pelo cearense Oswaldo, não é isso, Juan? De fato. E o Oswaldo tem sempre a mesma cara, mas parece que nunca envelhece. É o Oswaldo que é, sem dúvida nenhuma, um jogador, né, Juan, que tem história no futebol brasileiro e está se dando muito bem na equipe do Vitória. Aqui nós estamos no programa Bate-Bola, ao vivo aqui no Facebook e também no YouTube. Não, no YouTube a gente coloca só depois que termina. Mais uma vez, mandar um abraço para o meu amigo Raimundo Jaco, o Ed Natan, todas as pessoas que acompanham o Bate-Bola. Agora vamos falar de Série A do futebol brasileiro, Juan, que teve rodada completa, destaque, né? Aliás, rodada completa não. A rodada será completada agora à noite, né, com o clássico lá no Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco. Todos nós estamos ansiosos para assistir esse grande jogo de bola. Mas teve rodada, Juan, destaque para a derrota do líder Botafogo. O Botafogo acabou perdendo para o Atlético Paranaense. O São Paulo, né, que saiu vencendo a equipe do Grêmio, tomou a virada. O Corinthians, né, vinha de 2 boas vitórias, uma pela Série A em cima do Fluminense e uma pela Copa do Brasil em cima do Atlético. Acabou perdendo para o América. E também a vitória, Juan, do Fluminense. O Fluminense vinha com 5 jogos que nem gol fazia, acabou ganhando. E teve também no clássico lá em Minas a vitória do Galo, para mim, com um frangaço. Achei frango, muito, muito forte o chute do Hulk, mas eu achei que o goleirão do Cruzeiro acabou falhando, Juan. Palmeiras, 3-1 no Coritiba. Goiás perdeu de 1-0 para o Cuiabá. Fluminense 2-1 no Red Bull Bragantino. Grêmio 2-1 no São Paulo. São Paulo Nacional. Cruzeiro 0. Perdeu de 1-0 para o Atlético Mineiro com um golaço do Hulk. O Atlético Paranaense 1-0. O Botafogo já está virando até freguesia. O América Mineiro 2-0 no Corinthians. E o Fortaleza 0-0 com o Bahia. Com isso, Juan, a diferença do Botafogo em relação ao vice-líder, que é o Palmeiras, caiu de 5 para 2 pontos. O Botafogo
tem 21 pontos, o Palmeiras tem 19, o Galo Mineiro tem 17, o Grêmio tem 17, fecha o G4, o quinto é o Fluminense com 16, o sexto é a equipe do Atlético Paranaense com 15, lembrando que falta um jogo, né, para completar, todo mundo ficar com 9 rodadas, o Flamengo, caso ganhe, Juan, do Clássico hoje do Vasco, o Flamengo vai ficar ali, passa o Fluminense, vai ficar na quinta colocação, mas não entra no G4, porque só chega a 16 pontos, e o Grêmio já tem 17, Juan. Lá embaixo, Juan, lá embaixo está a equipe do Vasco da Gama e também a equipe do Goiás, né, Juan? Foi surpreendido pela equipe do Cuiabá. Que você já dava como rebaixado, mas tá pegando uma sequência boa. Né? Ele pegou, exatamente, está ali com 11 pontos. O Cuiabá tem me surpreendido. Eu que já coloquei o Cuiabá como um provável time rebaixado. Ainda não estou ainda muito confiante na permanência, não, tá? No início da competição. Mas ele tem pontuado muito. Achei que o Cuiabá ia ter muitas dificuldades, principalmente agora no início, o Juan. E tem assim, Juan, o Goiás abre a zona de rebaixamento, o América, mesmo com a vitória, é o 18º, o Vasco, Juan, é o 19º. Agora, se o Vasco ganhar o Clássico do Flamengo, o Vasco sai da zona de rebaixamento, vai para a 15ª colocação e coloca a equipe do Corinthians novamente no Z4. Hoje, Juan, quase todo o Brasil está torcendo para o Flamengo, lógico, o torcedor do Flamengo e os torcedores do Corinthians também acreditam que eles não querem passar mais uma rodada na zona do rebaixamento. O Coxa, Juan, surpreendente o Coxa, né? É apenas 3 pontos em 9 jogos, não ganhou ainda, marcou 8 gols, sofreu 20, uma campanha melancólica da equipe do Coxa. Pior que a Chapecoense mesmo que não dá para fazer. Juan, a rodada vai ter rodada completa, lógico, hoje o Flamengo joga com o Vasco, mas tem rodada completa no final de semana, dia 10, Juan, o destaque, né, para o Flamengo, que recebe a equipe do Grêmio. Coritiba e Santos, Corinthians e Cuiabá, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, Bahia e Cruzeiro, Botafogo e Fortaleza, América Mineiro e Atlético Paranaense, São Paulo e Palmeiras, Internacional e Vasco, Flamengo e Grêmio, Goiás e Fluminense. Não tem jogo fácil. Na Série A do futebol brasileiro, todo jogo é difícil, né? A gente vê aí a sequência, você sai de um jogo difícil, acha que vai dar uma melhorada, mas aí pega um time, ou ele está lá na zona de rebaixamento querendo sair, ou está lá no G4 tentando pontuar para se aproximar da liderança. Ou seja, a Série A, Juan, é sensacional, é muito disputada. Então vamos falar agora, Juan, de Série C. A Série C, né, que teve rodada, só tem um jogo, falta um jogo agora à noite. O líder da competição, que é justamente o São Bernardo, joga contra a equipe do Figueirense. O Juan vai atualizar os jogos que aconteceram ontem. Ipiranga 0, Aparecidense 1, Confiança 2, Amazonas 3, Paysandu 1, São José 1, Botafogo 1, Floresta 1, Brusque 1, Remo 1, Pouso Alegre 0, Náutico 1, Atlético o Altos 1-1 com CSA, Manaus 1-0 no Volta Redonda, América de Natal 1-0 no Operário. Vou destacar também a vitória do América de Natal. O Mecão não ganhava de absolutamente ninguém e acabou ganhando esse jogo, né, Juan? Ganhou esse jogo da equipe dentro de casa, né? Então, o G8, né, classificou 8 times para irem para o mata-mata, para saber quem sobe para a Série B. Tá o São Bernardo, com um jogo a menos, é o líder, Juan. Seguido do Botafogo. O Botafogo tem também 12 pontos. O Amazonas é o terceiro, o Ipiranga é o quarto, o Náutico é o quinto, o Confiança é o sexto, o Confiança que perdeu em casa, né? O Manaus é o sexto e a equipe do CSA é o sétimo. Lá na zona da degola, Juan, ainda tem a turma do Nordeste, Norte-Nordeste, né? Só da Norte-Nordeste. E uma participação melancólica aqui dos times do Pará. Por um lado, o Remo é o lanterna do campeonato e, por outro, o Paysandu tem a pior defesa. Essa informação que o Padre Valdenir não curte muito não, né? O Remo está na lanterna, o Remo que tem apenas 4 pontos, né, Juan? 4 pontos, uma pontuação muito ruim da equipe do Remo. Em 6 jogos, o Aparecidense abre a zona de rebaixamento, seguido do Florestinha, né? A gente que adotou o Floresta aqui na Série C, o América de Natal é o 19º e o Remo é o 20º. Juan, lembrando, Juan, que a gente tem rodada completa nesse final de semana. Aliás, nesse meio de semana, Juan. Começa dia 6 ao dia 8, rodada completa da Série C. Náutico e Volta Redonda, Amazonas e Botafogo,
Pouso Alegre e Confiança, Operário e Paysandu, São José e Altos, Remo e América de Natal, Floresta e São Bernardo, Aparecidense e Brusque, CSA e Manaus, Figueirense e Ipiranga. Lembrando que tem, né, o São Bernardo ainda, o jogo atrasado, né, o jogo para completar a rodada hoje. O meu amigo está lembrando aqui, Juan, o Raimundo Jaco, que o São Bernardo fez um Paulistão excelente, muito bem lembrado, né? Muito bom o Paulistão, e está sobrando na Série C. Lá sempre tem assim, de vez em quando o time de São Paulo consegue, né, dinheiro com empresários, isso daí é time de empresário, né, e eles acabam subindo de divisão, e me parece que está acontecendo com a equipe do São Bernardo. O Padre está lembrando aqui, Juan, que o Pablo Roberto, do Remo, vai para o Flamengo. Eu vi essa informação, né? Eu vi essa informação, só que assim, tem algumas coisas que eu só acredito quando realmente está o preto no branco, porque houve no início da temporada também, Juan, falaram muito também que esse Hércules do Fortaleza iria para o Flamengo, né? E acho que ele já completou o número de jogos, talvez vá futuramente, né? Mas agora não. Mas esse garoto do Remo... Até o Oscar já foi muito cogitado. Com certeza, né? Então a gente vai ver aí o que vai acontecer. O clube do Remo, né, que tem, em vez em quando, sai jogador do Pará para jogar no sul do país, esse Rony que faz sucesso aí no Palmeiras e é jogador da seleção brasileira, né, foi nas últimas duas convocações do Ramon, ele foi chamado, ele é lá do Pará, fez boa campanha, acho que do Remo, lá do Remo mesmo, o Rony, né? E se destacou mesmo no Atlético Paranaense. Sim, manda um abraço, Juan, pro meu amigo Hernando Santos, rapaz, ele sempre coloca times no campeonato, né? E ele falou que no tabuleiro do Gado, esse final de semana, ele foram jogar no tabuleiro do Gado e acabaram perdendo o primeiro jogo. Acabou o time dele, saiu no primeiro jogo, não teve sequência. O time do meu amigo Hernando, ele sempre reúne uma garotada e forma bons times. Vamos falar agora, Juan, de Série D. No clássico cearense, o Atlético perdeu 2-0. O Ferroviário, o Resende, 3-1. No Nova Iguaçu, o Vitória do Espírito Santo, perdeu de 2-1 para o Atlético Clube. O São Joséense, 2-0 no Camboriú. Brasiliense, 0-0 com o Ceilândia. Cascavel, 1-1 com o Operário do Mato Grosso do Sul. O Falcon perdeu de 1-0 para o Asa de Arapiraca. O Internacional de Limeira pegou 6-3 do 15 de Piracicaba. O Interporto 1-1 com o Real Ariquemes. O MAC Maranhão 2-0 no Fluminense do Piauí. Operário de Governador Valadares 2-1 no Iporá. O Santa Cruz 1-0 no Souza. O Anápolis 1-0 no União Rondonópolis. O Atlético de Alagoinhas 0-0 com o Bahia de Feira. Cruzeiro de Arapiraca perdeu de 3-0 para o Sergipe. A Ferroviária 0-0 com o Crack. A Patrocinense 0-0 com o Maringá. A Portuguesa do Rio 3-0 no Santo André. Pacajus 2-0 no Potiguar. E o Parnaíba 3-0 no Cordino Esporte Clube. Esses os jogos do dia 3. Jogos de... Domingo também teve rodada. O meu amigo Hernando tá lembrando aqui, Juan, como eu falei, né, no início, saiu no primeiro jogo, esse torneio que houve no Tabuleiro do Gado, e ele está agradecendo todos os jogadores, né, todos os amigos dele que compareceram. Como eu falei, repito, o Hernando leva sempre bons times para participar, tanto de campeonatos, né, quanto de society, como de torneio, ele que reúne uma boa garotada, os amigos dele, né, e realmente sempre faz boas campanhas nas competições e também ganha os torneios. Então, um abraço para o Hernando, agradecendo a Deus e também todos os jogadores, todos os atletas que compareceram nesse grande torneio que houve lá no Tabuleiro do Gado. Não sei se o meu amigo Hernando ficou até o final, não sei quem foi que ganhou esse torneio, ele que levou um bom time, mas infelizmente isso acontece. Em torneio, você leva, mesmo sendo um bom time, o tempo às vezes é muito curto, acaba saindo logo na primeira, e foi isso que aconteceu com o time do meu amigo Hernando. Uau. O Concórdia. Nos jogos de domingo, o Concórdia perdeu de 1-0 para o Ercílio Luz. O Tuna Luso 0-0 com a Águia de Marabá. O Globo 2-1 no Iguatu. Brasil de Pelotas 2-2 com a Aimoré. O Calcaia
3-3 com o Tocantinópolis Democrata de Governador Valadares, 2-2 com o Real Noroeste. A Jacuipense perdeu de 1-0 para o Retrô Nacional de Amazonas, 3-0 com o São Raimundo de Roraima. Novo Hamburgo perdeu de 2-0 para o Caxias e o São Francisco perdeu de 4-1 para o Humaitá. É a Série D, Juan. Destaque para o Ferroviário, né? O Ferroviário que não perdeu ainda. O Ferrinho muito bem nessa competição, na Série D do futebol brasileiro, né, Juan? O Ferrinho que acabou ganhando o jogo do jogo cearense, não é isso, Juan? Isso. Vamos subir o Ferrinho, não é isso, Juan? O Ferrinho também tem que subir da Série C para fortalecer ainda mais o futebol cearense. Ferrinho, Maringá e Atlético Clube. Esses são os times, né? E o Juan acha que vai subir. E se Deus quiser, o meu brasiliense também. Vamos torcer, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa Série D do futebol brasileiro. Mais uma vez, agradecer os nossos amigos que curtem o bate-bola aqui no Facebook e também no YouTube. Agora, Juan, vamos falar de Libertadores da América. A gente começa, né, nesse final de semana. Amanhã, Juan, amanhã começa o torneio, aliás, a quinta rodada da Libertadores da América. Tem muitos times que não podem perder. Caso venha a perder, acaba, Juan, sendo eliminado, né? Alguns ainda pode ir para a Sul-Americana, mas a gente vai ver o que acontece nesses jogos na terça, na quarta e na quinta-feira. Lembrando, Juan, que o campeão lá no torneio foi o Grêmio da Bahia, tá certo? Um bom time, né? Esse time lá na Bahia, Juan, tanto de veteranos como de novos, lá sempre quando entra em torneios e em competições, entram para ganhar. Tem uma garotada lá muito boa, lá no Grêmio da Bahia, Juan. A Libertadores, Juan, jogos de amanhã, tem brasileiros em campo e o Juan vai atualizar os jogos dessa terça-feira. O Atlético Paranaense com o Libertad, o Monagas com o Deportivo Pereira, que vem de vitória contra o Boca Juniors, o Alianza Lima com o Atlético Mineiro, Boca Juniors com o Colo-Colo, e o Gá com o Patronato, o Bolívar com o Cerro Porteño. O Bolívar, se ganhar esse jogo, Juan, da equipe do Cerro Porteño, e vai deixar o River Plate numa situação muito difícil. Na quarta-feira, a gente tem muitos jogos também, tem brasileiro destaque para o jogo do Palmeiras. A gente tem os Júniors com o Liverpool, o Independente Del Valle. Com o Corinthians, o Independente Del Valle tá mal, mas o Corinthians está pior. E é um jogo ganhar ou ganhar para os dois, né? Porque o Argentino Júnior está praticamente dentro, vai pegar o Liverpool do Uruguai. O Nacional... Esse jogo, Juan, se o Corinthians perder e o Argentino Júnior ganhar, o Corinthians já está eliminado. Nacional com o Internacional, o Alcas com o Ñublense, Palmeiras com o Barcelona de Guayaquil e o River Plate com o Fluminense da Estranhos, com o Sport Cristal. River Plate, que se eu não me engano é o lanterna do grupo. E na quinta-feira, 3 jogos para completar destaque, né, para o jogo do Flamengo. O Flamengo joga contra a equipe do Racing e o Flamengo também, Juan, não pode perder, né? O Flamengo tem 2 jogos em casa, tem que ganhar os 2 para se classificar. Lembrando que dificilmente o Flamengo classifique na primeira colocação, porque o Racing está disparado. Metropolitanos, Independente Medellín, Flamengo e Racing Clube Olímpia e Atlético Nacional. E tem que vencer ou vencer, já que o Alcas vai pegar o poderosíssimo Ñublense. Com certeza o Alcas vai ganhar, né, e o Flamengo tem que ganhar da equipe do Racing, né, para decidir o jogo, a classificação na última rodada. A Sul-Americana também começa nessa terça-feira, com todos os jogos. Aliás, todos os jogos na terça, na quarta e na quinta terça-feira vão os jogos. Estudiantes de Merida e Fortaleza, Penharol e Defesa e Justiça, América Mineiro e Milionários, Tigre e Acadêmica Porto Cabejo, Santos e News, LDU de Quito e Botafogo. Na quarta-feira, o Blume contra o Audax Italiano, Estudiantes com o Red Bull Bragantino e Emelec com o Guarani do Paraguai. Na quinta-feira, Juan, tem muitos jogos que o Valdemir está lembrando. Realmente, a situação do Corinthians ela é muito complicada. O Corinthians, eu até acho, Juan, se caso a equipe do Argentino Júnior ganhe o jogo em casa, se ele ganhar e o Corinthians empatar com o Del Valle, dificilmente o Corinthians vai classificar, porque no último jogo o Del Valle joga em casa com o time da Argentina já classificado, ou seja, a situação do Corinthians é chegar lá e ganhar o jogo do Independente Del Valle, que é muito difícil, né? O Independente Del Valle é acostumado a bater em brasileiro. Eu não gosto nem de lembrar da última vez que ele bateu no brasileiro. O meu amigo Hernando está dizendo aqui que no dia 2 temos, vem aqui bater pênalti, né? E o meu amigo Hernando, o
o meu amigo Hernando, que bate bem na bola, jogava muito bem, e veio aqui bater pênalti aqui no torneio de veteranos. Com certeza ele vem com um goleiro muito bom. A gente agradece, né, a vinda dele e deseja boa sorte, não é isso, Juan? É isso. O Danúbio com Huracan, Goiás com Rinásia La Plata, Oriente Petroleiro com Taquari, São Paulo com Tolima, São Lourenço com Palestino, o Serra Valer com Magalhães e Santa Fé com Universitário. A gente vai ficar atento tanto na terça, na quarta e na quinta-feira para ver o que acontece na Libertadores e também na Sul-Americana. Vamos falar agora de futebol europeu, Juan. Última rodada, né? Teve a Primeira Liga, Juan. O primeiro jogo envolvendo o rebaixamento, o Juan vai atualizar o resultado, Juan. Estrela 2, Marítimo 1, Estrela saiu na frente. Exatamente. Então tem o jogo de volta, né, para a gente saber quem vai ficar na primeira divisão, quem vai para a segunda. Lá na Bundesliga, Juan, o primeiro jogo, como foi o primeiro jogo? O Hamburgo, o Stuttgart fez 3-0 no Hamburgo, no estádio do Stuttgart. E hoje foi 3-1. 3-1 no agregado foi 6-1. Então, acabou a equipe do Hamburgo classificando. É isso, Juan? E a pipocada continua. Não consegue sair lá da E esse ano é uma coisa cruel. Eu juro que se eu fosse torcedor do Hamburgo, eu estaria chorando até agora do que aconteceu com o time. Aí, Juan, perdeu a classificação para a primeira divisão no último minuto de jogo. O Hamburgo continua, né? Quem ficou foi o Stuttgart, né? O Stuttgart que estava na Bundesliga 1 e continua, é isso? Já fez jogo duro contra o Napoli de Maradona, né? Quase levou o título da Europa League. Teve a final, Juan, a final da Copa da Inglaterra, da Copa da Alemanha, e o Juan vai atualizar o resultado. O RB Leipzig com Frankfurt, gols do Nkunku e do Szoboszlai. 2-0 para o RB Leipzig, o RB Leipzig sagrou-se campeão da Copa da Inglaterra. A gente teve também, Juan, a última rodada lá na França, Juan, e o destaque, rapaz, que o PSG, o Lyon e o Mônaco, todos perderam. Todos perderam. Quem gosta de aposta e apostou em 3 zebras, deu muito bem, Juan. Aí com isso o PSG já era campeão, o PSG e o Lens vão para a Champions League. E um ponto, vale destacar que se o PSG tivesse perdido mais um jogo, né? Isso, o Lens poderia ter ganho, né? O Marseille vai para a classificatória da Champions League, o Rennes vai para a Liga Europa e o Lille, Juan, vai para a Conference League. A zona do rebaixamento, Juan, quem foi rebaixado lá na França? Foi o Al-Shehri, o Ajaccio, o Troyes e o Angers. E mais uma vaga de Europa League é do Toulouse por ter vencido a Copa da França. Isso. Juan, a última rodada, só alguns resultados, né, principalmente dos times, né, que eram favoritos e acabaram perdendo nessa rodada. O Ajaccio 1-0 no Olympique de Marseille, o Al-Shehri perdeu de 3-1 pro Lan. Decepção o Marseille, né, no final, ele ficou na vice-liderança muito tempo e acabou perdendo muitos jogos no final. O Mônaco perdeu de 2-1 pro Toulouse, o Lorient 2-1 no Strasbourg, o Nantes 1-0 no Angers e como o Al-Shehri perdeu e o Nantes ganhou do Angers, o Nantes se salvou e o Al-Shehri foi para a zona de rebaixamento. O Nice 3-1 do Lyon, o PSG perdeu de 3-2 para o Clermont Foot e o Troyes 1-1 com o Lille. Juan, lá liga também interessante, o time do Ronaldo foi rebaixado, rapaz. O Pazuello estava no Cruzeiro, saiu do Cruzeiro de forma muito estranha e acabou sendo rebaixado, rapaz. Ele precisava apenas ganhar, foi 0-0, o Juan vai atualizar todos os jogos de La Liga. A última rodada, o destaque, Juan, para o Real Madrid, o Benzema, né, se despediu. O Benzema, né, que depois de muito tempo no Real Madrid, acabou se despedindo ontem. O Benzema, que fez história, né? Ele que é uma lenda também lá no Real Madrid. Muitos títulos com a camisa merengue. O Betis 1-1 com o Valência, Celta de Vigo 2-1 no Barcelona, Valladolid 0-0 com o Elche, o Valladolid 0-0 com o Retafe, o Elche 1-1 com o Cádiz, o Espanhol 3-3 com a Almeria, Mallorca 3-0 no Rayo Vallecano, a Real Sociedade 2-1 no Sevilla, Atlético e o Real Madrid 1-1 com o Atlético Bilbao, o Villarreal 2-2 com o Atlético de Madrid, o Sassuolo 2-1 no Girona.
Lembrando, Juan, que esse jogo do Espanhol, o Almeria empatou no finalzinho. Quem estava caindo é o Almeria. O time do Ronaldo estava conseguindo se safar, mas acabou o Almeria fazendo um pontinho, escapou e caiu o Valladolid. Lembrando que lá na Espanha, Juan, o Barcelona, o Real Madrid, o Atlético Madrid e a Real Sociedad estão classificados para a próxima Champions League. O Villarreal e o Betis para a Liga Europa e o Osasuna vão para a Conference League. Quem foi rebaixado, Juan, os 3 times rebaixados. Lembrando, Juan, que quem está na Champions League também é o Sevilha, porque ganhou a Liga Europa na semana passada. Em 12º a gente consegue ver o pontinho azul no Sevilha. Exatamente, porque ele ganhou na semana passada, justamente, a Liga Europa. Quem caiu, Juan? O time do Ronaldo, o Espanhol e o Elche. Juan, a La Liga 2, lá são 21 times, Juan, e o Granada e o Las Palmas, eles classificaram direto. E é muito parecido com a Premier League, né? E o Levante ficou em terceiro, o Alavés em quarto, o Eibar em quinto, o Albacete em sexto. Aí nos playoffs, quem pegou quem? O Levante pegou o Albacete, o Alavés pegou o Eibar. E tivemos os primeiros jogos, o Albacete pegou 3-1 do Levante em casa e o Eibar 1-1 com o Alavés em casa. Rebaixado na La Liga 2 foi a Ponferradina, o Málaga, né? O Málaga que era time de empresário e saiu e foi do céu ao inferno em 10 anos. Exatamente, rapaz. O Málaga fazia boas campanhas. Quase se classificou contra o Borussia Dortmund para uma semifinal de Champions na temporada de 2015, né? Isso, e daí, ó, caiu para La Liga 3, rapaz. O Ibiza também acabou caindo, Juan. E o lanterna foi o Lugo. Eu fiquei triste, rapaz, por o rebaixamento da Ponferradinha, rapaz. Adotamos também esse time. Rematou Ferradinha, caiu. Lembrando, Juan, que dia 7 e dia 8 temos os jogos de volta. O Levante recebe o Albacete e o Alavés recebe o Alba. Para a gente saber, o Eibar, para a gente saber quem sobe para La Liga 1. Só tem mais uma vaga, Juan. Uma vaga. A Série A teve rodada também completa e lá também, rapaz, foi emocionante. Teve emoção até o final, como diz Luiz Carlos Júnior, Juan. Atalanta 5-2 no Monza, que vai acender as competições europeias nos próximos anos, não tenho dúvida nenhuma. O Lecce perdeu de 3-2 para o Bolonha, o Milan 3-1 no Verona, a Roma 2-1 no Spezia, a Udinese perdeu de 1-0 para a Juventus, o Napoli 2-0 na Sampdoria, a Cremonese 2-0 na Salernitana, o Empoli perdeu de 2-0 para a Lazio, e o Torino perdeu de 1-0 para a Inter, o Sassuolo perdeu de 3-1 para a Fiorentina. Com isso, a classificação ficou, né? O Napoli já era campeão, 90 pontos. O Napoli, a Lazio e a Inter e o Milan estão garantidos. Aliás, o Milan não está garantido ainda, porque se a Juventus conseguir a pontuação que perdeu na justiça, né? Se ela conseguir, a Juventus vai para a Champions League e o Milan vai para a Liga Europa. Tá certo? A Roma também. Ou seja, só tem... o Napoli pegou os 90 dele. Exatamente, Walter. De rebaixados a gente tem o Verona, o exemplo perfeito de se você não ganhar primeiro, alguém vai ganhar por você, é a Cremonese, que resolveu se impor no final, não tinha ganhado nenhum jogo até a 20ª rodada e resolveu ganhar tudo de uma vez, né? Acabou que não escapou e a Sampdoria, a lanterninha, são os 3 rebaixados. O meu amigo Raimundo Jago está lembrando aqui que depois de 14 anos o Benzema deixa, dá adeus o Real Madrid e justamente vai jogar vai jogar a mesma liga do Cristiano Ronaldo. O Juan, eu também estava, era 14 anos, eu falar os anos, mas eu acabei esquecendo na hora, eu fiquei na dúvida, mas são 14 temporadas mesmo, 14 temporadas. Lembrando, Juan, que o Messi também pode ir também lá para a Liga, vai ser muitos jogadores caros. Al Hilal. Pro Al Hilal. Não, na verdade, o Cristiano Ronaldo é do Al Nassr e o Benzema vai pro Al Ittihad. Vai ser lá, muitos jogadores que fizeram sucesso na Espanha estão indo lá pro mundo árabe. E se duvidar, vai o Neymar também. O Neymar teve... ele pode... a chance é de ele ir para a Premier League. O Neto deu informação hoje que disse que o Flamengo está atrás do Neymar, mas não sei se é para agora, né? Mas disse que o Flamengo está atrás, mas me parece que o Neymar vai encher. Encher não, que já está cheio, né? Mas vai ganhar muito dinheiro
talvez ainda lá no mundo árabe, o Neymar, o Ou Messi. na Premier League, que é o objetivo dele, que já está quase certo. Tem uma chance de ele ir para a Premier League, mas também estão falando ele também no mundo árabe, mas o Messi me parece que é certo e o Benzema também. Tá certo, Juan? Então, na Inglaterra a gente teve final, a Premier League já terminou, a gente teve final, Juan. O Manchester City é o grande campeão, né? 2-1 em cima do Manchester United. Destaque que o Kurogan fez 2 golaços, né, Juan? Um com menos de 1 minuto, com 20 segundos de jogo, já estava de 1-0 para a equipe do Manchester City. O Manchester City que estará, Juan, na final da Champions League no próximo sábado, né, contra a equipe da Inter de Milão. Tá certo, Juan? Falar em final, Juan, tem final nessa quarta-feira. Quarta-feira, às 16 horas, tem a final da Conference League. Fiorentina e o West Ham. Onde é que esses caras vão colocar tanto dinheiro? É dinheiro demais, não sei realmente onde é que eles vão colocar dinheiro, porque tem dinheiro aí para as próximas 10 gerações deles. O próprio Cristiano Ronaldo ganha 720 euros por segundo. Meu amigo Raimundo Jacome, ele só não pode fazer como o Daniel Alves, né? Ganhar muito dinheiro, ganhar muitos títulos e parar na cadeia, né? Coisa aí, o drama que vive o Daniel Alves, o jogador, né, Juan, que ganhou mais títulos na história do futebol mundial, hoje está preso por conta de assédio, não é isso? E ainda assim, a maior conquista dele foi dar uma caneta no Cristiano Ronaldo. Juan, vamos falar, já chegando no final do bate-bola, a gente agradece nosso amigo Curso Bate-Bola aqui no Facebook. Mais uma vez, um abraço e uma boa noite para os nossos amigos. Só perguntar ao meu amigo Raimundo Jaco, desde o está com a gente, que é torcedor do Flamengo, o que é que ele está achando do Flamengo, para dar o placar aí de Flamengo e Vasco. Padre Valdemir, eu sei que o nosso Fluminense, se tivesse um jeito de os dois perder hoje, era melhor, não era, Padre? Mandar um abraço também, Juan, o Erlim, para a Silvinha, lá em Morrinhos, também curtindo o bate-bola, o Erlim, que está de aniversário hoje. Um abraço para ele, parabéns, o Erlim. O Erlim, que acho que é torcedor do Palmeiras, Juan. O Juanzinho. Desde o 4-4, o Flamengo e Vasco não tem aquela mesma força, né? O Mundial, Juan, acabou, Juan, para o Brasil, acabou. Teve o jogo da semifinal e o meu amigo Raimundo já é rápido, rapaz, 3-1 Mengão. Infelizmente, hoje não tem gol do Gabigol, porque o Gabigol não vai jogar, nem o Elton Ribeiro, nem o Léo Pereira, tá certo? O Juan vai atualizar os jogos, Juan, das quartas de final do Mundial Sub-20. Estados Unidos perdeu de 2-0 para o Uruguai, que automaticamente virou favoritaço junto com a Coreia do Sul, que passou pela Nigéria na prorrogação. A Colômbia perdeu de 3-1 para a Itália, que vai chegar na semifinal, e Israel 3-2 no Brasil na prorrogação. Eu falei assim, perderam 2 pênaltis. Se o Brasil não se classificar é porque é uma zica e, meu Deus do céu, acabou que não deu certo nada. O Padre está lembrando que o Juan está com um moio em dia. O Juan é brincadeira. Padre, tem jogo que eu torço por 2 perderem, mas às vezes não dá certo, né? E eu acho que hoje você vai torcer por 2 perderem. O meu amigo Raimundo já geralmente os dois só perdem ou quando estão rebaixados ou quando não tem chance de mais nada. O meu amigo Raimundo Jaco está falando aqui que terminou o programa, vai ligar a televisão. A minha já está ligada ali. Assim que terminar, já vou correndo. A rede já está armada. É só mudar o canal. A rede já está armada. Se Deus quiser, mais uma vitória do Flamengo. O Flamengo se aproximar, né, Juan? Se aproximar do G4, vai ficar bem próximo, né? O Flamengo que era, Juan, para ter mais pontos, caso não tivesse perdido, desperdiçado alguns pontos, principalmente no último jogo, quando empatou com a equipe do Cruzeiro, Juan. Juan, a semifinal da Copa Sub-20 ficou como, Juan? Uruguai, Israel, Itália e Coreia do Sul. Uruguai e Coreia do Sul. Eu torço Uruguai. Estou torcendo por Uruguai. Para quem você está torcendo, Juan? Eu quero que a Coreia do Sul vença. A Coreia do Sul assim, primeiro porque a Itália ela tá aí só de papel de figurante. Provavelmente ela tá aí só de papel de figurante. O futebol de base não dá pra gente. Tem muitos times que não têm tradição no futebol profissional. E também porque a Coreia do Sul é a atual finalista e porque a Ucrânia ela não foi para essa Copa por causa da guerra, né? Senão ela teria ido, que é a atual campeã. Juan, tem muitos times que não têm tradição no futebol profissional, mas fazem boas campanhas no time de base. Está acontecendo com muitas seleções. A Nigéria é o exemplo perfeito de ser a maior campeã da Copa do Mundo Sub-17. A maior campeã da Copa do Mundo Sub-20 fica pelo lado
da Argentina e da Sub-23 é do nosso Brasil, além da profissional, que é do nosso Brasil. O grande exemplo, Juan, é o Israel, que tirou o Brasil, e o Raimundo Jago está lembrando aqui, né? Tem jogado muito e realmente, né? Eles jogaram demais contra a seleção brasileira. Era para ter ganho mais fácil, mas os caras acabaram Juan, perdendo 2 pênaltis, Juan, já chegando no finalzinho. Futebol argentino, Juan, o destaque foi, infelizmente, né, um torcedor do River Plate. Ele acabou desabando, Juan, do segundo andar e acabou falecendo. O jogo foi interrompido, isso no sábado, né? O River Plate, que é o líder, Juan, seguido do Tales de Corda, o São Lourenço. O Boca Juniors, Juan, não aparece nem na zona da Sul-Americana. O Juan vai atualizar os jogos dessa rodada. Mais uma vez, um abraço pro Erlinho, lá em Morrinhos. E o homem é torcedor do Corinthians, rapaz. Eu disse que era torcedor do Palmeiras. Lanús 2, Atlético Tucumã 1, River Plate 0. O River Plate 0-0 com o Defensa e Justiça porque foi abandonado o jogo. O Godoy Cruz 2-1 com o Independiente, São Lourenço 0-0 com o Colón, União Santa Fé 2-0 com o River Plate, o Racing Clube 2-0 com o Banfield, o Central Córdoba 2-0 com o Huracan, Rosário Central 4-1 no Instituto Belgrano 2-0 no Vélez, o Tigre 3-1. Perda de 3-1 para o Tajeres de Córdoba, o Argentino Júnior 1-0 no Platense, o Estudiantes 5-2 no Barraca Central, o Senado de Sarandi 1-0 no Boca Juniors e Boca Juniors. E o Sarmiento 0-0 com o Lanús. Juan, então, já chegando no final, mandar um abraço pro tricolor, né? Fluminense, o Padre Valdemir, pro flamenguista, pro Raimundo Jago Pereira, pro São Paulino, né? O Ednatan, e pro corintiano, o Erlim. Até pro colorido, se tivesse. Juan, só a notinha da Fórmula 1, né? Teve o grande prêmio da Catalunha, né? E foi vencido pelo Verstappen, o Hamilton ficou em segundo, o Rossi em terceiro e o Sérgio Pérez em quarto. Vamos, Juan, agora vamos terminar o programa de hoje, Juan, com o hino do Botafogo, né? Botafogo ali da competição. Vamos finalizar com o hino do Botafogo. Mais uma vez, a gente agradece todos os nossos amigos que curtem o bate-bola e a gente vai ficar atento, né? Vamos já assistir Flamengo e a equipe do Vasco da Gama. Grande jogo de bola. Torcendo, lógico, ninguém toca para dizer. Vamos torcer sim para o Flamengo conseguir uma grande vitória, né? E se aproximar do G4. Mais uma vez, um abraço especial para o Padre Valdemir, para toda a família do Padre Valdemir, passando por um momento difícil. Só Deus mesmo, tá certo? Então, um abraço. A gente vai acompanhar tanto a Libertadores da América como a Sul-Americana. Rodada completa da Série B, né? Terça cheia de Série B, rodada completa também da Série C, Série D. E na próxima sexta-feira, a gente vai trazer aqui tudo o que aconteceu no meio de semana e vamos projetar a próxima rodada da Série A do futebol brasileiro. Mais uma vez, agradecer demais todos que acompanharam o bate-bola. Um abraço, até a próxima sexta-feira. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. O herói em cada jogo, Botafogo, por isso enquanto és, e has de ser nosso imenso prazer. Somos, aos milhões tens também, tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Outros esportes tua vida presente, mudando as cores do Brasil de nossa gente. Profissional, mas faz boas campanhas. A estrada do luz, um facho de luz.